Bom dia! Nós estamos aqui no mais uma devocional superação. E o tema da mensagem hoje é superando a escassez. Aprendendo com Jesus a superar a escassez. Nós vemos que o ser humano, o homem, ele tem uma grande fraqueza. E a fraqueza é a escassez. Toda a escassez ela traz uma preocupação, uma ansiedade e uma insegurança. Quando você começa a ver a escassez, isso te traz muita fragilidade. E hoje eu gostaria de estar ministrando com vocês como Jesus nos ensina a vencer isso. E o texto básico, ele vai mostrar o seguinte, em Gênesis capítulo 4, ele vai falar que o homem, ele não foi acostumado a viver em escassez. O homem foi criado para viver em abundância. Tanto é que quando Deus criou o homem, Deus criou ele no jardim do Éden. Um lugar onde tinha abundância de frutas, de animais, de alimento, de sombra, tinha abundância de tudo. Tudo que o homem precisava estava no jardim. Ali havia muita abundância. Ali havia 99% de muita abundância. Mas aí o inimigo, ele sabe que a fraqueza do homem é a escassez. Então ali, numa forma de serpente, ele começa a ter um diálogo com a mulher. Ele começa a falar assim, olha, vem cá, você tem tanta abundância, que maravilha, mas tem uma coisa que você não pode. Tem uma árvore ali que você não pode, não é verdade? Realmente tem uma árvore que não pode, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o inimigo começa a falar assim, essa escassez, você não pode. Então você não é feliz porque você não pode. Você não pode tocar nisso porque você não pode. Então você não é completo. Então ali o inimigo começa a usar a fragilidade da escassez para derrubar o homem. A mulher, ela viu e ela foi vencida pela concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e foi vencida pela concupiscência da carne. Acabou tomando daquele fruto e comeu. E ali a Bíblia diz que os homens foi separado de Deus. É por isso que hoje os homens eles sofrem tantos problemas com o pecado, por causa da queda de Adão e Eva. E ali os anjos expulsaram Adão e Eva do jardim. E agora o que Jesus tem para nos ensinar? Jesus já nos ensina a vencer a escassez desde que ele nasceu. Em Mateus capítulo 3 e 4, ele nos fala que Jesus, quando nasceu, ele nasceu como sendo rei, sendo filho de Deus, sendo poderoso, ele nasceu num lugar humilde. A Bíblia diz que ele não nasceu numa clínica chique, ele não nasceu num hotel, ele não nasceu numa mansão, ele nasceu num estábulo, onde os animais eles eram cuidados. E quando ele foi deitar, ele era uma criança recém-nascida, ele não desceu num berço de ouro, era uma manjedoura. A manjedoura era um lugar de madeira onde colocava palha para os animais comerem comida. Por mais simples que nós sejamos, por mais simples nós como pais e mães, nós nunca permitiríamos que o nosso filho não tivesse um bercinho, por mais simples que seja. Jesus não tinha um bercinho, Jesus tinha uma manjedoura. E Jesus nasceu em lugar ambiente, mostrando uma coisa, que ele sendo o rei, o ambiente não tira a sua identidade. O ambiente da escassez não tira o brilho da missão que ele tem. Não tira a excelência que ele é. Jesus continua sendo rei, continua sendo Deus. E que Jesus crescendo, ele vai mostrando uma coisa maravilhosa, ele vai nos ensinando muitas coisas. E aí o Espírito Santo, em Mateus capítulo 4, diz que o Espírito Santo leva Jesus para um ringue. Levado Jesus para um ringue para ser tentado pelo diabo. Lembra que o Adão e Eva, eles foram tentados no jardim do Éden. Mas Jesus ele é levado para o deserto. E o deserto, ele é 99% de escassez. 99% de escassez. Jesus poderia ser tentado no jardim do Éden, onde tinha 99% de abundância. Seria o igual, seria o ideal. Mas Jesus quer nos ensinar algo excelente. Jesus é admirável a pessoa de Jesus. Ele vai e enfrenta. Ele pega um ambiente difícil, por amor a mim, por amor a você. Num ambiente de escassez, de 99% de escassez, ele vai lá e enfrenta o diabo. Mas qual que é 1% de abundância que Jesus tinha? A Bíblia diz assim que a 1% de abundância que Jesus tinha era a presença do Espírito Santo. Era a unção do Espírito Santo na sua vida.
ele tinha 1%. Ele ficou 40 dias sem comer, sem beber, estava num calor intenso, num lugar de deserto onde que não tem sombra, que não tem lugar para dormir, só tinha um calor, só tinha um perigo, só tinha escassez, não tinha nada. Mas ele tinha só a presença do Espírito Santo. E ali ele vai lá enfrentar o inimigo. E o inimigo, como é astuto, ele usa a mesma estratégia. Ele usa a estratégia da escassez para derrubar Jesus. Ele fala assim: Jesus, não tem pão, transforma pedras em pães. Jesus, você não está sendo reconhecido. Lança-te daqui de cima do monte, e aí os anjos têm que vir te servir. Você é filho de Deus, então faz isso. Jesus, se você me adorar, eu vou dar esses reinos. As pessoas vão reconhecer quem você é. Só adora eu. Então, naquela hora, o diabo ele usa a escassez, o que estava faltando naquele momento para tentar derrubar Jesus. Jesus ele não usa o que não tem. Jesus usa o que ele tem. Ele tem a palavra e ele fala assim: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: sai para lá, Satanás. Que somente a Deus, somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. A Bíblia diz que o diabo o deixou. E aí os anjos vieram e serviram Jesus. Outra lição que Jesus nos ensina é a seguinte: pessoas que vencem a escassez são servidos por anjos. Lembra? Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden por anjos. Pessoas que são vencidos pela escassez perdem lugares de privilégio. Mas pessoas que vencem a escassez são servidos por anjos. Olha que maravilha. Talvez a intervenção que você precisa não é da terra. Eu, por exemplo, eu preciso de uma intervenção. E muitas vezes eu espero: Senhor, a minha intervenção vem do céu. E a intervenção vem através de anjos. Vença a escassez e seja servido por anjos. Para finalizar aqui, eu queria estar falando para você como que Jesus vence a escassez. Jesus estava ministrando lá no Monte da Oliveira para uma multidão muito grande. E ali aquela multidão pregando, passando o tempo, passando as horas, com certeza estavam com fome. E a Bíblia diz assim que os discípulos ficaram preocupados. Falaram assim: olha, a gente não tem nem lanche para nós, quanto mais para essa multidão. Era mais de 15 mil pessoas, só 5 mil homens. Imagina, com crianças era mais de 15 mil pessoas. E ali eles levam essa preocupação para Jesus. Falam assim: oh, Jesus, não é melhor dissipar essa turma? Deixa esse pessoal se virar. E Jesus olha e fala assim: dai vós de comer. E como todo discípulo, ele olha e fala assim: olha, como vamos resolver isso aí? Salva. Vamos pegar uma salva lá e vamos ver o que o pessoal pode ajuntar aí e a gente ir na padaria e comprar alguma coisa. E quando eles passam a salva no meio de toda aquela multidão. Imagina, aquela multidão, ela recebeu muita cura, recebeu muita palavra. O pessoal não pagou etiqueta para participar, eles estavam lá de graça. E então falou assim: com certeza eles vão ofertar alguma coisa. E no meio daquelas ofertas, de tudo aquilo lá, a única coisa que arrecadou ali foi alguns pães, alguns peixes. Os discípulos com certeza devem ter não entendido. Eu falei assim: peraí, que povo ingrato é esse? Imagina, receber tanto de Jesus, é só isso que traz como oferta? E aí eles falam assim: se eu levar isso aqui para Jesus, Jesus vai dar PT, Jesus vai ficar bravo, Jesus vai chegar e vai ministrar, falar assim: gente, vamos falar aqui sobre ingratidão e sobre falta de fé. Talvez eles ficavam pensando: Jesus vai dar uma bronca aqui para essa turma, porque o pessoal estava sendo ingrato. Então eles foram lá e levam os pães e os peixes para Jesus. Jesus, só tem isso aqui. E era um menino, só foi o Andrezinho, aquele menininho que deu para ofertar, porque os outros não tinham nada para ofertar. E aí Jesus pega aqueles pães e os discípulos só observando. Ele levanta aos céus, ele parte o pão e dá graças. E quando ele desce, há uma grande multiplicação. Jesus nos ensina que a escassez, ela é vencida quando você tem um sentimento de gratidão. A gratidão libera a unção de multiplicação. Se você quer vencer, pegue esses passos, aprendamos com Jesus e seja uma vida superada, seja um superador de escassez com Jesus. Um grande abraço.